Fala galera, bem-vindos, aqui é o Lavaia Tamara e o vídeo de hoje é especialmente para você que está planejando a sua primeira viagem internacional. Hoje eu vim aqui dar algumas dicas essenciais e te falar algumas coisas que você precisa saber antes de ir para o aeroporto. Número 1, se informe sobre vistos e vacinas para o lugar aonde você vai. Alguns países requerem vistos de brasileiros, outros não. Alguns países esperam que você traga o comprovante da vacina da febre amarela e outros países não. Isso varia muito e depende muito de país para país. Aonde você pode encontrar essa informação? Normalmente no site do consulado ou da embaixada desse país no Brasil. Se você viu num blog ou em algum site as informações de tudo que você precisa, se certifique primeiro que esse blog ou esse site é muito confiável e segundo que essas informações estão em dia, porque às vezes esses requerimentos mudam, então é importante que a informação que você tem seja a mais recente possível. A segunda coisa para a qual você tem que atentar são as datas de validade do visto e do passaporte. Agora, se o seu passaporte está vencido, mas o seu visto não está, e o seu visto está no passaporte antigo, você tem que viajar com os dois passaportes. Então esse é o tipo de informação que você tem que ter antes da sua viagem para você poder se planejar com mais calma. Mas saiba que tanto o seu visto quanto o seu passaporte tem que ser válidos, e isso para todos os países, tem que ser válidos no mínimo até o final da sua viagem, mas alguns países querem que o seu passaporte seja válido por mais tempo. Terceiro, tome muito cuidado com as conexões do voo que você vai fazer. Se você for fazer uma conexão, por exemplo, no Canadá, o Canadá requer um visto temporário para você poder fazer a conexão lá, e esse é um visto que leva cerca de 72 horas para ficar pronto. Ele é fácil de fazer, você pode fazer ele pela internet, mas tem que ser feito. Então, se você tiver alguma conexão em um país que não seja o seu país de destino, é importante você ver se esse país por onde você vai fazer a conexão requer algum tipo de visto para você poder passar por lá. Isso não é muito comum, mas é claro, é importante conferir antes de comprar sua passagem, ou se você já comprou a passagem, com bastante antecedência antes da sua viagem. E na mala, o que você pode e o que você não pode levar? De modo geral, em voos internacionais não é permitido levar frascos de mais de 100 ml, também não é permitido levar objetos cortantes, como por exemplo, lâminas de barbear, tesouras pontiagudas. E é claro, não é permitido levar armas de qualquer tipo. Normalmente você vai encontrar no site da companhia aérea uma lista de tudo que você pode ou não pode levar, tanto na bagagem de mão quanto na mala que você vai despachar. Agora vamos falar sobre dinheiro. Muitas pessoas me perguntam nos vídeos do Peru, por exemplo, se o Peru aceita dólares, posso levar dólares para o Peru? Essa é uma pergunta muito comum porque existem muitos países que aceitam dólares nas áreas mais turísticas. E também tem muita gente que espera chegar no destino para comprar a moeda local, porque às vezes sai mais barato. Por mais que a moeda local saia mais barata comprada no local, eu sugiro você sempre levar um mínimo de dinheiro para caso você tenha alguma emergência. Digamos, por exemplo, que você chegou no seu destino e o seu motorista que ia te levar para o hotel não apareceu e você vai ter que pegar um táxi. Nenhum taxista aceita reais ou dólares, ou seja qual for a moeda que você tem no seu bolso. E a casa de câmbio do aeroporto está fechada porque o seu voo chegou às 4 da manhã. E aí, como é que você vai fazer? Então, mesmo que você troque só 100 dólares para moeda local antes de ir, troque pelo menos um pouco de dinheiro antes de ir, para o caso de ter alguma emergência, de você precisar comer alguma coisa, se locomover, etc. Roteiros e ingressos. A hora que você chegou no seu país de destino, não é a hora de comprar os ingressos para todas as coisas que você quer fazer e nem de planejar os seus roteiros. A hora de fazer isso é bem antes da sua viagem, porque em muitas atrações turísticas você vai ter um desconto por comprar os ingressos com antecedência. Outras atrações turísticas lotam antes do dia que você vai chegar lá. A Sagrada Família em Barcelona é um bom exemplo disso. Se você quiser fazer um tour guiado ou se você quiser poder entrar na Sagrada Família, você tem que comprar os seus ingressos com pelo menos uma semana de antecedência durante a alta temporada. Quem espera para chegar e comprar na porta, às vezes passa horas na fila e não consegue entrar. Para você encontrar esses ingressos é muito fácil, é só fazer uma pequena busca no Google pelo nome do lugar que você quer visitar e a palavra ingressos ou tickets. Isso vai te levar normalmente para o site oficial daquela atração turística, onde você pode comprar os seus ingressos. Existem muitas atrações turísticas que você ou não vai conseguir entrar ou vai ter que pagar muito mais
se você for comprar o ingresso na hora. Existem outras também que te dão a oportunidade de pular a fila se você comprar o ingresso com antecedência. Você compra o seu ingresso com hora marcada, chega na hora marcada e não precisa passar horas na fila para entrar. Então se lembre disso, que a hora de planejar o seu roteiro é mais ou menos um mês antes da sua viagem, talvez até mais, e não no dia que você chegar no seu destino. Próximo, decida como você vai se locomover. Agora que você já tem uma noção de qual vai ser o seu roteiro, faça uma pesquisa básica para saber se você pode chegar em todos esses lugares de ônibus, de metrô, se você vai querer usar táxi, quanto custam os táxis, se é isso que você vai querer fazer. Se você quer contratar um motorista ou um guia turístico que possa te levar para esses lugares, pesquise bastante antes de ir para você decidir como você vai chegar nesses lugares. Tem coisas que você só vai ver na hora, mas quanto mais você planejar com antecedência, mais bem preparado você vai estar quando você chegar. O metrô da cidade de Nova York, por exemplo, é um pouco confuso. Eles têm muitas linhas e muitos tipos de trens diferentes que convergem em alguns pontos. Então, se você esperar chegar lá para planejar o seu roteiro e ver para onde você vai, para onde você não vai, você vai passar muito tempo tentando descobrir como se chega nos lugares e pouco tempo aproveitando a sua viagem. Dica número 8, na hora de fazer as suas reservas de hotel, de carro, seja lá o que for que você vai fazer, confie em grandes sites. É muito raro eu confiar em algum pequeno site de alguma pequena agência de turismo local para fazer alguma coisa. Normalmente eu só faço isso se for por indicação ou se for uma pessoa que eu conheço bastante. Na maioria dos casos eu confio em sites que eu já conheço e já usei bastante, como por exemplo Airbnb, Booking.com, sites que têm hospedagens no mundo inteiro, porque esses grandes sites são sites que podem garantir, de certa maneira, a sua viagem. Se tiver algum cancelamento de última hora, se você chegar no hotel e tiver algum problema e o quarto já não estiver mais disponível, etc., normalmente esses sites podem ou te reembolsar ou te prover algum outro lugar para você ficar, ou entrar em contato com o dono daquele hotel se ele não fala a mesma língua que você. Então você sempre vai ter meio que um parceiro para te ajudar quando esses pepinos acontecem. Sem falar que nesses sites as pessoas deixam muitas avaliações de hotéis, de casas, de aluguéis de carro, de passeios. Confie nessas avaliações, gente. Se você viu uma coisa, um lugar que só tem 2 estrelas, 3 estrelas, que as pessoas estão falando que é sujo, que é barulhento, não se hospede nesse lugar, confie nas avaliações. Se você tem interesse de também ver avaliações de passeios e de muitas outras coisas, eu sugiro o site tripadvisor.com. Ele é muitíssimo confiável e ele tem milhões de avaliações de pessoas do mundo inteiro. Minha 9ª dica, e essa também é muito importante, é você ter cópias de tudo. Do seu passaporte, das suas passagens, de tudo que você puder. Eu acho muito bacana você ter sempre essas informações em 2 lugares separados, porque se acontecer uma tragédia, você perdeu o seu passaporte, as suas passagens, os seus documentos, a sua bolsa, a sua carteira, seja lá o que for, você tem cópias desses documentos para poder provar que você é você. E o mesmo vale para os ingressos. Muitas vezes os ingressos de atrações turísticas são entregues por e-mail, você pode utilizar o seu celular para entrar naquela atração turística, mas digamos que você perca o seu celular ou que o seu celular pife, não funcione mais. É interessante você ter tudo isso impresso também para não acabar estragando a sua viagem. E por último, mas também muito importante, pesquise os costumes e a cultura local. Existem algumas atrações turísticas onde mulheres só podem entrar com a cabeça coberta com um véu. Existem outros países onde é muito mal visto a mulher chegar de shorts curtos, de blusa de alcinha. O mesmo vale para os homens. Tem certas coisas que não são lícitas, que não são permitidas em certos países. Então é bem interessante a gente pesquisar antes de ir para estar preparado com as roupas certas, com a atitude certa, conhecendo quais são algumas leis bizarras que você vai ter que cumprir enquanto estiver naquele país. Então tá aí, essas são as minhas 10 dicas rápidas e básicas para você que vai fazer a sua primeira viagem internacional ou qualquer viagem internacional. Espero que vocês tenham gostado. Se faltou alguma dica, conta pra mim aqui nos comentários e, é claro, se inscreve no canal, que aí a gente se vê semana que vem. Beijinho!